Mocidade, voltamos para falar de Campeonato Brasileiro da Série D aqui no canal e hoje nós vamos reviver a sua memória. Vamos relembrar quais times já foram campeões do Brasileirão Série D desde a sua primeira edição lá em 2009. Pois é, faz tempo, né? Então já vai deixando o like para nós. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Guterres, eu sou o Jogador Asmático, já me siga lá na rede vizinha. Deixe o sininho ativado aqui, porque no canal do Jogador Asmático você não vai perder nada sobre a única edição do Campeonato Brasileiro de Futebol que tem times de todos os cantos do Brasil. O Brasileirão Série D. É isso aí, mocidade. Se ajeitem daí que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo! E aí, você lembra quem foi o primeiro campeão do Brasileirão Série D? Pois é, foi o São Raimundo do Pará, lá no já longínquo ano de 2009. Já faz tempo, hein? Se você acha que 2009 já faz tempo, você tá ficando velho, viu? E o São Raimundo venceu a final contra a equipe do Macaé do Rio de Janeiro. O Macaé tá meio sumidão, né, mocidade? Faz tempo que eu não ouço falar do Macaé. O resultado do primeiro jogo foi 3-2 para o Macaé, no Rio de Janeiro, e a equipe do São Raimundo do Pará venceu o jogo da volta por 2-1, sagrando-se aí o primeiro campeão do Brasileirão Série D, lá em 2009. As outras equipes que conquistaram o acesso, juntamente com o campeão e vice-campeão, foram a Chapecoense, hein? Tava lá na Série D em 2009, e a equipe do Alecrim do Rio Grande do Norte. Ano de 2010, e a segunda edição do Brasileirão Série D teve como campeão o tradicionalíssimo Guarani de Sobral. Tá meio sumidão também, faz tempo que eu não ouço falar do Guarani de Sobral, hein? Se não me engano, até ultimamente andou meio que licenciado aí do futebol, não é mesmo? Se você é torcedor do Guarani de Sobral, deixa aí nos comentários e explica como que tá a atual situação do clube. E quem subiu para a Série C juntamente com o time cearense foram 3 equipes que atualmente, neste ano de 2026, estão disputando a Série D do Brasileirão. O Madureira, o Araguaína e o Joinville. Já no ano de 2011, o campeão do Brasileirão Série D foi a equipe do Tupi de Minas Gerais, que venceu o poderosíssimo Santa Cruz de Pernambuco na final em 2 jogos. O primeiro jogo o Tupi ganhou por 1-0 e o segundo venceu por 2-0. Baita título aí do Tupi de Minas Gerais. Quem subiu para a Série C, juntamente com o Tupi e o Santinha, foram o Cuiabá, que recentemente estava na Série A do Brasileirão, e o finado Oeste de Itápolis, que nessa época era de Itápolis ainda. E olha, esse time deixou a cidade de Itápolis órfão. Galera, é muito triste lá e não perdoa essa história até hoje. Campeonato Brasileiro da Série D de 2012 teve como equipe campeã o Sampaio Correia, o Bolívia querida, que venceu a final contra o Craque de Goiás. O primeiro jogo foi empate 1-1 e no jogo da volta o Sampaio venceu por 2-0. Quem subiu para a Série C junto com o Bolívia querida e com o Craque foram as equipes do Baraunas. Esse fazia tempo que eu não ouvia falar, hein? Você sabe que fim deu o Baraunas? Deixe nos comentários para eu saber. E também a equipe do Mojimirim. Olha, ultimamente anda numa draga danada, não sei nem se não se licenciou do futebol. E dizem as má línguas que quem quebrou o Mojimirim supostamente foi o Rivaldo, hein? Será que é verdade essa história? Não sei. Ano de 2013, o campeão brasileiro da Série D foi o Botafogo da Paraíba. Pois é, o Belo foi campeão em cima do Juventude, perdendo o primeiro jogo por 2-1 e vencendo em casa por 2-0. Quem subiu junto com o Ju e o Belo foi o Tupi de Minas Gerais, olha, aparecendo na lista de novo, e o saudoso Salgueiro lá de Pernambuco, hein? O Salgueiro é outro time aí que eu acho que se licenciou do futebol, hein? Não me lembro, você lembra? Se você é de Pernambuco, deixa aí nos comentários aí o que é que aconteceu com a equipe do Salgueiro, que nessa época aí vivia um ótimo momento, viu? Eu lembro que até o Salgueiro foi campeão pernambucano, hein? Se não me engano, no ano de 2015. Campeonato Brasileiro Série D de 2014. Esse aqui eu me lembro muito bem, mas olha, muito bem, porque o meu Chavante fez uma ótima campanha e quase levou a taça. O Brasil vinha com a base do time que havia retornado para a primeira divisão estadual no ano anterior e chegou até a final empatando os 2 jogos por 0-0 com a equipe do Tombense e acabou perdendo nos pênaltis. E olha, eu fui a esse jogo, hein? Mano,
morava em Curitiba na época, pegamos uma van e se metemos estrada fora lá. O jogo foi em Muriaé, Minas Gerais, porque o estádio do Tombense não tinha capacidade para receber a final. E por acho que umas 16 horas por aí, assim, num solzão de lascar, mano. Chegamos lá, que o Brasil perdeu nos pênaltis, e o Brasil tava muito, mas muito desfalcado, assim, pelo menos metade do time titular não pôde jogar, porque na semifinal teve uma confusão danada lá em Londrina, lá uma briga, e por incrível que pareça, o julgamento foi apressado ali, saiu antes da decisão e o Brasil jogou todo desfalcado lá em Minas Gerais. Quem subiu junto com o Chavante e com a Tombense naquele ano foram as equipes do Londrina e do Confiança. Essa vez aí a taça passou pertinho aqui, ó, das nossas mãos. Já a Série D de 2015 teve aí como campeão mais um Botafogo, porém dessa vez o Pantera, o Botafogo de Ribeirão Preto, que na final venceu a equipe do River do Piauí. O Pantera venceu o jogo de ida por 3-2, empatou o jogo de volta por 0-0 e levantou o caneco. E quem subiu junto para a Série C foram duas equipes tradicionalíssimas também, o Clube do Remo, que nesse ano de 2026 está na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Ipiranga de Erechim. Já no ano de 2016, o campeão brasileiro da Série D foi a equipe do Volta Redonda, que após empatar o jogo de ida por 0-0 contra o CSA de Alagoas, na volta meteu um sacode de 4-0 e ergueu aí o caneco com propriedade. Quem subiu junto para a Série C foram as equipes do São Bento de Sorocaba e o tradicionalíssimo Motoclube do Maranhão. Brasileirão Série D 2017 teve como campeão o Operário Fantasma de Ponta Grossa, que meteu um sacode na equipe do Globo no jogo de ida por 5-0. Depois perdeu a volta só por 1-0 e ficou aí com o caneco. Quem subiu junto com o Operário Fantasma e o Globo foram as equipes do Atlético Acreano e da Juazeirense, que na época ainda tinha esse símbolo bem estranho aí. Um ano depois, em 2018, quem ficou com o título da Série D foi o Ferroviário do Ceará. Pois é, o Ferrão que foi campeão em cima do tradicionalíssimo 13 de Campina Grande, vencendo o jogo de ida da final por 3-0 e perdendo o retorno por apenas 1-0. Quem subiu junto para a Série C foram as equipes do São José, o Zequinha de Porto Alegre, e o Imperatriz do Maranhão. Já em 2019, quem levantou o caneco foi o catarinense Brusque, que foi campeão em cima do Manaus. Após 2 empates por 2-2, os catarinenses venceram nos pênaltis. E quem subiu junto para a Série C foram as equipes do Ituano e da Jacuipense. A Jacuipense e o Manaus, nesse ano de 2026, estão de volta aí na Série D do Brasileirão. Campeonato Brasileiro Série D de 2020, o grande campeão foi o Mirassol, que venceu a equipe do Floresta na final por 1-0 duas vezes, no jogo de ida e no jogo de volta. Lá em 2020, portanto, que começou aí a ascensão do Mirassol. E olha onde que o Mirassol tá hoje, no ano de 2026, jogando Libertadores da América. Quem diria, hein? Então se o seu time tá na Série D esse ano de 2026, sonhe, pode sonhar alto, porque sonhar é livre. Quem sabe daqui a 6 anos seu time também não tá numa Libertadores, hein? Quem subiu junto com o Mirassol e o Floresta foram as equipes do Novo Horizontino, que já tá há anos na Série D, batendo na trave, batendo na porta da Série A, e o Altos do Piauí, que esse ano tá jogando de novo a Série D do Brasileirão. Em 2021, o campeão, ou melhor, a campeã, foi a Aparecidense de Goiás, que venceu na final o tradicionalíssimo Campinense, vencendo a primeira partida por 1-0 e empatando o jogo da volta por 1-1. Quem subiu junto para a Série C foram as equipes do ABC de Natal e o Atlético Cearense. Esse ano de 2026, o ABC e a Aparecidense estão novamente aí jogando a Série D do Brasileirão. No ano de 2022, o campeão brasileiro da Série D foi o tradicionalíssimo América de Natal, que venceu a final contra o Pouso Alegre. Jogo de ida 2-0, depois lá em Minas o Pousão venceu por 1-0, que não foi o suficiente aí para reverter a situação. E quem subiu junto para a Série C foram duas equipes que usam uniforme amarelo e preto, que eu acho uma combinação muito bonita, o Emergente Amazonas e o São Bernardo. E foi no ano de 2023 que o Brasileirão Série D conheceu o seu primeiro bicampeão. O Ferroviário do Ceará foi campeão novamente em cima da Ferroviária de Araraquara.
Primeiro jogo 0-0, no jogo de volta lá no Ceará, o Ferrão venceu por 2-1. Quem subiu junto para a Série C foram as equipes do Atlético de Minas Gerais, que recentemente estava na Série B do Brasileirão, e o Caxias, do meu amigo João Caxias. Sigam ele lá no Instagram, sigam ele no TikTok, que o bicho faz uns vídeos muito da hora. Um abraço, João Caxias! Olha as ideias, doido! E no ano de 2024, o grande campeão foi a sensação do futebol pernambucano, a equipe do Retrô, que ganhou a final aí contra o Anápolis, perdendo o jogo de ida por 2-1 e vencendo o jogo da volta por 3-1. Quem subiu junto para a Série C foram as equipes do Itabaiana e o Maringá. E finalmente chegamos ao ano de 2025, que teve como grande campeão a equipe do Barra de Santa Catarina, que venceu na final o gigante Santa Cruz de Pernambuco. Pois é, segunda vez aí que o Santa Cruz foi vice-campeão da Série D. No jogo de ida, o time catarinense venceu por 2-1 e segurou um empate por 0-0 lá em Pernambuco. Quem subiu junto para a Série C foram as equipes do Inter de Limeira e o Maranhão. Tá aí, portanto, relembramos hoje todos os campeões do Brasileirão Série D e também as equipes que conquistaram o acesso juntamente aí com quem levantou a taça. E aí, você é torcedor de algum desses times? Deixa aí nos comentários pra eu saber, porque vocês viram aí, né, que o meu Chavantão quase levantou a taça em 2014. Quem sabe agora em 2026 não escreve ali definitivamente o seu nome na galeria dos campeões. Eu tô torcendo pra isso. E você, tá torcendo pra quem no Brasileirão Série D desse ano? Deixa aí nos comentários, não se esqueça também de deixar o like pra nós e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É isso aí, mocidade. Tamo junto e até o próximo vídeo.